Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A mais uma aula do cursinho preparatório para o concurso de Barra do Corda. Hoje nós teremos a colaboração do professor Tiago Silva e Silva com o componente curricular de língua portuguesa. Ele é doutorando em processos e manifestações culturais pela Universidade Fivale, mestre em letras, prof. Letras pela Unifespa, professor de língua portuguesa na CEMED e técnico em assuntos educacionais no IFMA Campus de Barra do Corda. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo a nossa aula de hoje e é com você, professor Tiago. Fique à vontade. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu fico um pouco perdido às vezes procurando o público, né, aqui nesse mundo virtual. E aí sem esse feedback a gente às vezes demora um pouquinho a se orientar, mas vai dar certo. Então já fui apresentado, muitos de vocês que acompanham os canais tanto do Cacique Hernani quanto da CEMED já me conhecem, eu conheço a maioria de vocês. Já tive o prazer de trabalhar e colaborar em outras empreitadas, né, em outros projetos. E hoje estou aqui novamente para poder passar, né, para poder colocar algumas coisas que aprendi ao longo aí da minha vida de concurseiro. Por muito tempo da minha vida, eu fui, de fato, minha profissão era fazer concurso. Até que chegou um dia que eu consegui chegar onde eu queria chegar, tá? Eu vou colocar aqui a tela cheia. Só um momento, por favor. Vou alterar o layout. Destaque. Eu saí daqui. Então, por muito tempo, como eu falava, eu fui concurseiro de plantão, né? Fiz muitos concursos, a maioria deles com a graça de Deus e muito esforço, muito foco, eu consegui lograr êxito. E outros, claro, eu não consegui, mas vejo que isso faz parte da caminhada. A gente só aprende errando, né? Então a gente precisa realmente fazer, se não der certo na primeira, tente, até você conseguir chegar aonde você almejou chegar. Contudo, eu sempre coloco que nessa vida é preciso a gente ter três coisas, né, em mente. A primeira delas é ter fé, acreditar. Eu, particularmente, acredito em Deus, então eu acredito primeiro no Pai. Em segundo momento, eu preciso ter foco, né? Eu preciso ter foco, ter objetivo e olhar para frente. Olhar, eu quero chegar no lugar X, pois eu vou trabalhar para chegar no lugar X. E preciso ter também muita força. A gente sabe que ser pai de família, mãe de família, não é fácil, né? E quando você tem que conciliar a dupla, tripla jornada com os estudos, fica mais difícil ainda. Mas quero te dizer que, se tu tiveres força, você vai conseguir chegar aonde você desejou estar. Então, não desista. Eu tenho percebido aí, infelizmente, devido às últimas notícias sobre o concurso de Barra do Corda, muitas pessoas esfriaram, mas quero parabenizar você que está hoje aqui conosco, tentando, né, estudar, aprender mais, para poder fazer uma boa prova. Então, enquanto muitos estão lamuriando, reclamando, você hoje está aqui. Então, esse é o primeiro passo para você vencer, para você conseguir chegar aonde você desejou estar, aonde você deseja chegar. Então, parabéns, continue e não desista. E eu simplifico essas três regras como as três F. Fé, foco e muita força. E vamos queimar a pestana, tá bom? Eu peço aos colegas que estão na mediação que me dêem um retorno, o áudio está bom, o vídeo está bom. Vou passar.
Ótimo, obrigado. Vou passar agora para a apresentação, tá? Para que a gente possa dar continuidade, né? O conteúdo que a professora Joseilza muito bem vem ministrando. Deixa eu só colocar na apresentação. Só um instante, por favor. Ok? Se todo mundo consegue visualizar, os mediadores, por favor, me dê só um feedback. Caso esteja ruim a visualização, pode pegar o microfone e falar, por favor, que eu já saí do chat. Tudo ok, né? Então, a gente vai começar o conteúdo de hoje com a semântica. Este é um conteúdo muito importante por várias razões, tá? A primeira dessas razões, porque ele é um conteúdo que não fica só na semântica. Eu sempre digo que semântica, você tem que saber de morfologia, você tem que entender de sintaxe, você tem que saber de ortografia, tá? E isso vai ficar muito bem provado no decorrer da aula. E, além disso, semântica, se você observar, independentemente do cargo, do nível em que você vai concorrer, a semântica é cobrado em todos os editais. Mas o que é essa semântica para concurso público, tá? Quando eu pensar em semântica, eu vou ter que pensar de imediatamente que a semântica ela vai trabalhar com a significação. Então, se você imagina qualquer processo de significação, seja da palavra, seja de uma frase, sim, uma frase, ela pode ser trabalhada dentro da semântica, pelo processo de significação. Então, a semântica, ela trabalha com os processos de significação. E quando eu pensar em processo de significação, eu tenho que ter em mente duas coisas. Que dentro do processo de significação, eu tenho o significado, tá? Eu tenho o significado. E dentro do processo de significação, eu tenho o sentido, tá certo? E o que é a prova, tá? O que é a tua prova? O que as bancas costumam cobrar quando fala de semântica? É o significado ou é o sentido? Pensaram sobre isso? O que é, então, o significado? O que é, então, sentido? O significado é aquele primeiro conceito que você tem para uma palavra. Vamos imaginar aqui a palavra cachorro. Quando você pensa em cachorro, na sua mente vem uma primeira imagem, né? É um animal peludo, né? Amigo do homem. Então, você tem um conceito para cachorro. Então, esse conceito primeiro que vem na tua mente, nós dizemos que é o significado. E o que é o sentido? O sentido já é diferente. O sentido, ele só pode ser construído, né, observado dentro do texto, dentro de um contexto. Imagine que eu chegue para alguém e diga assim, pô, tu é chato pra cachorro. Tu é chato pra cachorro. Será que cachorro, neste contexto, ele tem o mesmo significado de cachorro que eu coloquei há pouco? Não, não se trata ali de um animal, né? Então, nesse contexto, cachorro, você trabalha com a semântica do sentido, porque o sentido desse cachorro, tá? Ele é alterado a partir do contexto em que ele foi utilizado. Então, guarde para a semântica do teu concurso, o que a banca vai te cobrar é o sentido. Ou seja, você tem que ler, tá? Tem que ler o texto em que aquela palavra que a banca te cobra, que a questão te cobra, coloca. Então, você tem que ir lá na fonte, tem que ler o texto inteiramente para entender qual é o sentido daquela palavra dentro do texto. Já vi vários candidatos perdendo questões bobas, tá? Questões simples, porque se afoba e, ao invés de analisar o sentido da palavra dentro do texto, ela passa a analisar somente o significado, que é aquela primeira ideia. Agora, cuidado, não é porque o sentido é construído dentro do texto que eu vou desprezar totalmente o significado. Não, é necessário também que, além da leitura do texto, eu também tenha uma noção de qual é o significado principal. Por quê? Porque, por mais que o texto possa alterar o significado de uma palavra dentro do texto, tá? Essa alteração, esse sentido,
ele não vai ficar tão destoante do significado. Por exemplo, cachorro. Eu tenho cachorro, significado, animal, amigo do homem, peludo, assim, assim, assado. Ok. Sentido, tu é chato para cachorro. Por que o rapaz não disse que tu é chato para coelho? Hã? Porque coelho é a mesma coisa, tem o mesmo significado originalmente cachorro? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o texto é extremamente importante. Contudo, isso não te dá o direito para te esquecer o significado. Professor, mas aí na minha prova cobrou uma palavra que eu nunca vi. Como é que eu faço para poder saber qual é o sentido dela? Aí você precisa analisar novamente o texto e tenha sempre em mente que uma palavra, ela nunca é vazia e ela nunca está dentro daquele texto por acaso. Você vai observar que as palavras na vizinhança, vamos dizer assim, eles pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, eles estão na mesma linha, né? Eles estão harmônicos, tá? Eles estão coerentes. Então, dentro do próprio texto, você vai ver, nós vamos observar, tem questões que você pode não saber o significado, mas fazendo uma análise dentro do texto, analisando qual é o campo semântico das outras palavras, você chega à tua resposta facilmente, ok? Então, isso fique muito claro. Então, quando pegar a tua prova, não se afobe, tá? Não se afobe. Leia com cautela o texto e veja qual é o sentido daquela palavra, ou mesmo da frase, tá? Dentro do texto. Isso daí é primordial, tá certo? Mais adiante. E a propósito, eu trouxe aqui uma questão, tá? Inclusive, é uma questão para professor de língua portuguesa, da banca Legatus, né? Essa questão, ela não está no material que eu distribuí para vocês, porque foi uma questão que eu já consegui posteriormente, após o envio do material. E eu trago essa questão para quê? Para mostrar para vocês que, apesar de o sentido ser construído no texto, a gente tem que tentar recuperar qual é o significado originalmente da palavra, porque isso também me ajuda a responder as questões. Então, eu tenho aqui uma questão de 2017, vou dar, e aí a sistemática, tá, pessoal? Acabei não explicando. Como eu tenho muitas questões, eu vou estar dando 2 minutinhos apenas, tá, para que vocês tentem e depois dê o feedback aí na descrição do vídeo, ou melhor, no chat, e a gente vai respondendo e tentando uma interação mais próxima, tá certo? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão de número 3, tá? Questão de número 3. Pessoal, voltando, tá? 1 minuto e pouco. Tá? É uma questão que já vi aqui no chat que muita gente já respondeu, que é muito bom. E eu vou ler a questão rapidamente. Diz o seguinte: a amizade tem uma memória alforriada. Tá? Vou circular aqui a palavra. Então, ele diz: a palavra alforriada pode ser substituída sem perda de quê, galera? Olha, o que ele está pedindo? O sentido, certo? Então, é o sentido que importa, que é aquele sentido construído no texto. Cuidado. O sentido construído no texto, ele pode alterar o significado da palavra, por conta do contexto e o uso, assim como também ele pode confirmar aquele significado primeiro que nós temos da palavra. Agora, na questão 3 aqui, que nós estamos analisando, eu preciso recorrer a quem? Ao sentido, sim, mas eu preciso saber qual é o significado. O que é alforriado, tá? Alforriado, tá? Ele vem de alforria. Ele vem da alforria. O que seria essa alforria? A gente vai lembrar, claro, de uma época difícil, né? Triste do nosso país, que é a questão da escravidão, né? Da escravidão dos negros. E quando o negro recebia uma alforria, significava dizer que ele recebia o quê? O direito à sua liberdade. Então, perceba que o significado é liberdade. E no texto? Será que no texto o sentido é o mesmo? Vamos pensar. A amizade tem uma memória liberta, tá? Então, eu tenho aqui como resposta correta a letra D de dado. Pessoal, um macete para vocês levarem para a prova, tá? Seguinte, quando vocês observarem
que eu tenho nas alternativas duas alternativas totalmente opostas, como, por exemplo, liberta e escrava, 99,9% de chance de que uma das duas seja a resposta correta. Claro que eu só vou utilizar esse macete, esse artifício, quando eu tenho dúvida, né? Imagine aí que eu não saiba de jeito nenhum o que é alforria. Tá, então, se eu não sei, a questão está perdida, então vamos tentar aqui essa tática, particularmente comigo sempre tem dado certo. Então eu olho liberta e escrava, são duas palavras totalmente opostas, né? Nós vamos trabalhar dentro da semântica, que seriam os antônimos, né? Então, se tem as duas totalmente opostas, então uma das duas, provavelmente, 99,9% de chance de uma delas ser a resposta correta, ok? Então, a resposta certa aqui é a letra D. Até aí tudo bem? Bacana? O ritmo da aula está bom? Está bom? E aí eu tenho as informações iniciais, tá? Eu não vou colocar, não vou ler para vocês, porque já foi distribuído, tá? Quem não tiver acesso a esse material, mandei ainda na semana passada, vai ficar disponível na descrição do vídeo para vocês, ok? Então a gente começa aqui com dois tópicos, né, do nosso edital, que está no nível fundamental, no nível médio e também no nível superior, tá? Que são os sinônimos e os antônimos. E o que seriam os sinônimos? Isso a gente aprende, né, desde o ensino fundamental, o que é um sinônimo. Sinônimo, e aí eu trago aqui uma descrição rápida, né, diferentes na forma, ou seja, ele é diferente na escrita, mas com sentidos iguais. E cuidado, eu coloquei aqui um asterisco, não é à toa, já já eu digo por quê. Ou aproximados. Exemplo, lindo é sinônimo de belo, mas é sinônimo de porém e vice-versa, ok? E por que eu coloquei sentidos iguais? Cuidado, tá? Não existe sinônimo perfeito. Isso quer dizer que, por mais que eu diga que fulano é belo ou que fulano é lindo, nunca é a mesma coisa, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo. Fulano é devagar. Devagar. Fulano é devagar. Ou fulano é lerdo. Será que lerdo e devagar são, de fato, sinônimos perfeitos? Eu posso até substituir, não é verdade? Mas pode ter certeza que o lerdo, ele já tem um sentido pejorativo, né? Então, não existe esse sinônimo perfeito. E aí, o que eu tenho que levar em conta? O contexto, tá? E a intenção comunicativa. Esses dois fatores é que determinarão, de fato, qual é o sentido correto da palavra. Então, sinônimo, diferença na forma, ou seja, na escrita, mas com sentidos iguais ou aproximados. Eu utilizei sentidos iguais aqui mesmo para simplificar o estudo, tá? Segunda questão, ou melhor, o segundo tópico, os antônimos. Ora, sinônimos, sentidos iguais. Os antônimos são o quê? Sentidos opostos ou excludentes. Chegar, partir, amigo, inimigo, lindo, feio, tá? Vou te dar aqui um outro exemplo. Se o sinônimo, não existe sinônimo perfeito, também não existe sinônimo, ou melhor, antônimo perfeito. Vou te dar um exemplo. Fulano é feio. Fulano é horrível, né? É horrível e feio, horrível e feio. Será que esses sinônimos seriam perfeitos? Não. O horrível ele traz uma carga mais pejorativa, tá? Então, eu tenho imigrante e eu tenho emigrante. Imigrante, o que entra. Emigrante, o que sai. Então, entrar, sair. Então, aí eu tenho o quê? O antônimo. Aí, agora a gente passa rapidamente, 2 minutos, para que a gente tente fazer essa questão e colocar em prática o que nós aprendemos até o momento. 2 minutos. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Então, pessoal, 2 minutos, tá? Eu vou ser bastante cri-cri com relação a esse tempo, porque infelizmente a gente tem... Infelizmente não, nós temos muita questões pela frente, muito conteúdo, e a ideia é que nós consigamos, na noite de hoje, tirar todas as dúvidas de vocês e discutir todas essas questões e conteúdos propostos, tá certo? Então, com relação a esta questão, eu olhei aqui no chat, Ana Paula, Ávila Vitória, Cláudia Torres, Rosirene Gonçalves, muita gente, né, respondeu como sendo a alternativa letra A. Vamos analisar rapidamente, e aí eu fiz de propósito, tá? Eu coloquei aqui o texto, para que a gente entenda essa questão. Então, eu vou ler rapidamente. Quando a avó
me recebeu das férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou, né? E aí, no primeiro momento, é uma leitura que soa até estranho, né? Ele voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. O que diz a questão 10? Tá? É uma questão da Legatus para agente administrativo. A expressão voltou de ateu, tá? Preservaria o quê? Seu sentido. Tá, galera, quando ele falar de preservar seu sentido, eu estou falando de quem? Tá? Eu estou falando do sinônimo ou eu estou falando do antônimo? Tá? Preservar seu sentido significa trocar a frase, no caso ele se trata da frase toda, por uma outra frase equivalente. Ora, frases equivalentes, palavras equivalentes, então eu tenho aí o sinônimo, tá? Então, preservar seu sentido, você já tem que lembrar. Isso daí me lembra o sinônimo. E teria correção gramatical se tivéssemos o seguinte texto. Então, muita gente, né, se não todos, respondeu letra A. Voltou como ateu, tá bom? Então, voltou como ateu. Professor, e como é que a gente sabe, né, tirar a prova dos 9? Galera, quando você observar esse de ateu, inclusive eu vou aumentar um pouquinho essa explicação, esse de ateu, nós vamos observar que ele vai funcionar como uma locução adjetiva, tá? O que é a locução adjetiva? É quando eu tenho uma preposição seguida de um substantivo, de um pronome, até de um verbo, com valor de adjetivo. Ou seja, eu tenho duas ou mais palavrinhas que têm valor de adjetivo. Então, voltou como ateu, eu poderia também dizer o seguinte, olha, que ele não era ateu, mas agora voltou como sendo. Vou te dar aqui um outro exemplo para mostrar que essa frase ela é muito comum no nosso dia a dia. Olha aqui, ó. Ela foi de Mulher Maravilha para onde? A festa. Ora, ela foi de Mulher Maravilha, valor de adjetivo. Vou te mostrar por quê. Então, eu posso dizer que ela foi como quem? Mulher Maravilha, a festa. Ou eu posso dizer que ela foi fantasiada. De quê? De Mulher Maravilha. Se você observar na questão anterior, voltou como ateu, né? Voltou fantasiado de quê? De ateu. Tá certo? Significa dizer que ele assumiu uma identidade que não era dele. Tá bom? Então, ele me dá aí uma qualidade do pronome ele, que no caso está omisso. Tá bom? Então, vamos entender como funciona isso quando a gente... deixa eu só apagar, só um minutinho, para facilitar a racha. Então, cuidado com essas palavrinhas em que elas começam com preposição, guarda isso, preposição, mais substantivo, mais pronome, tá? E até, às vezes, até verbo. Por quê? Vamos pegar aqui essa frase, tá? O povo do Brasil é trabalhador. Onde é que vocês acham que eu tenho uma locução adjetiva nesta oração? Por favor, digam aí rapidamente, onde é que eu tenho a locução adjetiva nesta oração? Lembrando que a locução adjetiva ela é começada pela preposição de, normalmente mais um substantivo. Não somente substantivo, tá? Pode ser o pronome, pode ser o verbo. Vou acompanhar aqui no meu chat, por isso que às vezes eu tiro. Onde é, pessoal? O que vocês acham? O povo do Brasil é trabalhador. Onde é que vocês acham que eu tenho aí uma locução adjetiva? Ou seja, duas palavrinhas com valor de adjetivo. Qual seria? Então, vem aqui, ó. Lembra? Preposição de, professor, mas aqui não é preposição de. Sim, pessoal, aqui eu tenho uma preposição de. Acontece que ela se originou de mais o, tá? O ozinho artigo do Brasil. Então, do Brasil. Eu poderia dizer como? O povo, e eu poderia trocar do Brasil por qual palavra? Por brasileiro. Isso daqui é semântica. Ou seja, eu estou trocando uma locução adjetiva por um adjetivo.
tá? O povo do Brasil é trabalhador. Opa, então eu posso trocar do Brasil, locução adjetiva, por um único adjetivo, né? Então, o povo brasileiro é trabalhador. Então, cuidado com essa semântica das locuções adjetivas. Vou te dar aqui um outro exemplo. Tá? O homem de verdade não bate em mulher. Para vocês, onde é que está a locução adjetiva? E por qual palavra, ou seja, qual é o sinônimo dessa locução adjetiva? Ver se alguém respondeu. O celular sempre bloqueia. De verdade. Realmente, essa é a locução adjetiva. Agora, qual é o sinônimo dessa locução adjetiva? Ou seja, por qual palavra eu poderia substituir o de verdade? Eu vi aqui que o Pedro Passos colocou verdadeiro, né? Então, eu poderia dizer que o homem, o quê? Verdadeiro. Então, observe que de verdade, locução adjetiva. Por que locução adjetiva? Primeiro, vamos explicar pela estrutura. Estruturalmente, eu tenho uma preposição mais um substantivo. Naturalmente, é substantivo. Então, de verdade, locução adjetiva, porque tem um valor de adjetivo. Qual é o valor de adjetivo? De verdadeiro. Então, verdadeiro, eu poderia colocar no lugar de verdade. Tá certo, pessoal? Mas não se preocupe. Se tiver um pouquinho mais complicado, não se preocupe, porque no momento vindouro, que é a parte da sintaxe, eu vou estar explicando melhor essas análises, né? Locução adjetiva, que é um adjetivo que mais tarde vai ser um adjunto adnominal, tá? A gente vai entrar nessa parte. E agora, o muro de concreto caiu. Cadê a locução adjetiva? E por qual palavra, ou seja, qual o sinônimo que eu poderia trocar, colocar no local? No lugar da locução. Deixa eu olhar aqui se alguém já respondeu. Qual é, pessoal? O muro de concreto caiu. Qual é a locução adjetiva que eu tenho aí? E qual seria, então, o adjetivo que eu poderia colocar no lugar da locução? De concreto. E aí você observou, né? Já olhei aqui as respostas, Leudilane de Souza, Edilândia Santos, já está respondendo, Ildeane, tá? Maria de Souza, de concreto, de fato. O de concreto, nessa situação, ele vai ter o valor de adjetivo. Agora, cuidado. Até o momento, nós conseguíamos, né, substituir a locução por um único adjetivo. Deixa eu te dizer, normalmente, em 99% dos casos, você consegue substituir, tá, a locução por um único adjetivo, ou seja, colocar um sinônimo. Mas existe aquele 1% vagabundo, né, que você não consegue. Por exemplo, o muro de concreto caiu. De concreto é locução adjetiva, porque tem um valor de adjetivo. Contudo, ela não tem um sinônimo correspondente. Então, você diria, o muro concretal caiu? Não, você não tem como dizer isso. Então, é o muro de concreto. Então, de concreto, neste caso, ela permanece sem sinônimo. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Até o momento, muito foi bem observado, as locuções adjetivas, elas vêm logo, ela tem valor de adjetivo, certo? Todo mundo concorda comigo. Se é uma locução adjetiva, ela tem valor de adjetivo. O que o adjetivo qualifica? Ele qualifica o substantivo. Então, de verdade, ou verdadeiro, qualifica o substantivo homem. Se vocês observaram, até aqui eu dei exemplo em que o adjetivo ou a locução adjetiva, ela vem próxima de quem? Do substantivo. Professor, é sempre que isso vai acontecer? Vai ter algum caso em que a locução venha no predicado, por exemplo? Tem essa situação?
tem essa situação, tá? E aí eu vou dar este exemplo que eu vou dar para vocês agora. Observem, por favor, o anel era de cristal. Onde é que está a locução adjetiva? Onde é que está a locução adjetiva? Deixa eu olhar se alguém já respondeu no YouTube. Aí, pessoal, eu estou com o olho na tela e o outro aqui no chat. Já ouvi que a Andréia Mara respondeu de cristal, né? E aí aqui a gente vem para uma pergunta. Será que é o de cristal mesmo? Ok, se a locução adjetiva, ela tem valor de adjetivo e ela se refere ao substantivo normalmente, esse de cristal se refere a quem? Ao anel, ao substantivo, né? Ao substantivo anel. E de cristal é a locução, tá? A locução adjetiva. Uma coisa que é importante dizer, olha aqui, de cristal. Quem é de cristal? O anel. Perceba que agora a locução adjetiva não está juntinha, colada no termo a que ele se refere, ou seja, ao substantivo. Então, isso pode muito bem acontecer. Lá na sintaxe, e aí eu coloco aqui, mas não se preocupe, a gente vai explicar na parte da sintaxe. Quando eu analiso, por exemplo, ó, o anel é quem? Na morfologia é o anel é o substantivo, o ozinho é o artigo. Agora, na sintaxe, o anel é o sujeito. O verbo era, na morfologia, ele é um verbo. Na sintaxe, o era é um verbo, o quê? De ligação. E o de cristal é o quê? Ora, se eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente, o que qualifica o sujeito? Quem qualifica o sujeito? A locução adjetiva. Ele tem função de predicativo do sujeito. Então, olha só como uma coisa começa a ficar mais bonita. Na sintaxe, o anel é sujeito, o era é verbo de ligação, a locução adjetiva lá na morfologia passa a ser o quê? Predicativo do sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que quando a locução adjetiva vem juntinho do substantivo, tá? Quando ele vem juntinho, ele tem uma função. Quando ele vem separado pelo verbo de ligação, a gente diz que ele é um predicativo do sujeito. Mas essa questão nós vamos aprofundar na parte da sintaxe. A priori, eu quero me ater ao seguinte ponto. A locução adjetiva, ela pode, não quer dizer que ela tem sempre, ela pode ter um sinônimo, ou seja, são duas palavrinhas começadas por uma preposição, que pode ser o de, pode ser várias outras preposições. Eu estou usando o exemplo do de por conta da questão, tá? Então, começa com uma preposição, normalmente mais um substantivo. Sempre o substantivo? Não, tem outros casos também, tá bom? Então, eu tenho uma locução que pode ser substituída, ou seja, pode ser substituído por um sinônimo, um único adjetivo. Vou te dar um último exemplo. O seu comportamento é de criança. Comportamento de criança. Comportamento de criança. De criança, eu posso substituir por qual adjetivo? Quem saberia me responder? O comportamento de criança. Então, de criança, acertou quem respondeu infantil. O comportamento infantil. Infantil é um sinônimo da locução adjetiva de criança. Então, muito cuidado. E perceba, essa análise toda só é possível graças ao contexto. Então, muita cautela nessa hora. Vamos para a próxima? Agora eu chego para vocês com uma questão simples, tá? Mas que pode causar alguma dúvida para vocês. É uma questão de auxiliar de serviços gerais de nível fundamental, tá bom? Que pode cair na tua prova, tá? A gente tem aqui um público variado, então por isso que eu trouxe ela para que possamos responder. Então, 2 minutos para que vocês tentem respondê-la. Já estou olhando aqui muita gente respondendo. Edilândia, Leudilane, Keila Lima, Ildeane Rodrigues, diga-se de passagem, participando bastante. É isso mesmo, pessoal. Vamos tentar essa interação sempre, tá? A Osana Luísa Barbosa,
Sueli Lima, Patrícia, a Eva de Assunção. Oi, Eva, tudo bom? A Lúvia, a Érica Gonçalves, todos de forma unânime, né? Colocaram a letra D. Vamos ver por que é a letra D? É uma questão tranquila, mas que exige sim um cuidado, e volto a dizer, antes de responder uma questão desse tipo, leia o texto, tá? Isso é fundamental, para que você entenda o sentido. Então, observe, a questão diz, no título do texto, tá? A palavra bagagem é empregada com o sentido de, opa, estou falando de sentido, tá bom? Com o sentido de, eu quero, então, um sinônimo para a palavra bagagem, mas em qualquer lugar? Não, no trecho, no título, ou seja, no texto. Então, se eu pensar bagagem de imediato, eu tenho um significado para ela, não tem? O que significaria, então, bagagem pelo significado, ou seja, fora do texto, do contexto? Utensílios, as minhas roupas que eu guardo numa mala, né? Pode ser muita coisa. Então, eu tenho essa ideia primeira. Mas aqui, será que o sentido é o mesmo do significado? Vamos ver. Projeto conecta pessoas em busca de emprego. Pessoal, vamos pensar. Quem está em busca de emprego, ele tem que estar o quê para conseguir um emprego? Ele tem que ter o quê? Tem que ter qualificação. Ou seja, ele precisa ter conhecimento. Então, ele precisa ter conhecimento. Perceba que o texto, por si só, ele começa a apresentar as palavras, não é de uma forma qualquer. Essas palavras, elas estão coerentes, elas estão alinhadas. Então, projeto conecta pessoas em busca de emprego, valorizando a bagagem de cada um. Será que é a bagagem utensílio ou é a bagagem de qualificação, isto é, de conhecimento? Então, você vai lá, ó, conjunto de itens pessoais, de forma alguma, né? E seria até um pouco até tosco. O projeto, para dar o emprego, tem que olhar a bagagem física, né? A mala da pessoa. Isso não faz sentido. Mala de viagem? Não. Então, de fato, a resposta certa é a letra D de dado. Então, perceba que bagagem está aí com o sentido de conhecimento, mas se eu não soubesse o que era uma bagagem cultural, né, de conhecimento, eu poderia recorrer às palavras vizinhas. Lembra do que eu falei no início da aula? Buscar emprego. Quem busca emprego, o patrão, ele vai valorizar o quê? Olha aqui, vai valorizar o quê? A qualificação do profissional, ou seja, os conhecimentos. Tudo bem? Podemos partir? Próxima questão, na verdade, são duas questões. Como são duas questões, 4 minutos para que possamos respondê-las. Muita cautela, tá? No texto da 23. Sobre o tamanho da fonte, eu prometo que na próxima eu vou tentar aumentar. O ruim é que quando eu aumento, desfoca. Então a gente ganha por um lado, mas perde por outro. Por isso que não ficou tão legível. E eu vou tentar, de fato, deixar uma única questão. Então, pessoal, questão, a gente vai começar a 23, tá? Questão de número 23. E aí eu observei que muita gente teve uma certa dificuldade, tá bom? Por quê? Vamos pensar a oração substituindo o desejo, ou seja, substituindo é retirando, tá bom? Retirando o desejo das partes figurantes nos processos. Pessoal, partes figurantes num processo. A gente, obviamente, está falando de lei, está falando de processo. Então, você já sabe que isso é na seara jurídica, né? Então,
Quem são as partes figurantes num processo? Pensa aí comigo. Eu tenho quem? De imediato, o juiz, tá? A rigor, tá bom? Por alto essa análise, eu tenho o juiz. Dependendo do caso, eu vou ter quem? O impetrante, que é a pessoa que vai lá e abre a causa, tá? E eu tenho o impetrante, o impetrado, que é aquele que foi acionado na justiça. Eu vou pegar aqui um exemplo rápido. Vamos imaginar que teu vizinho está fazendo muito barulho e você não consegue resolver e teve que chegar para o juiz. Então, você é o impetrante, você é o vizinho que reclamou para o juiz. E o impetrado é o juiz, ou melhor, é o teu vizinho que está fazendo muito barulho. Então, eu tenho juiz, tá? Impetrante e impetrado. Não é aula de direito não, tá? Mas é só para a gente analisar com calma essa questão do sentido. Então, eu tenho essas partes. Galera, o juiz, ele vai determinar quem está certo ou errado com base em quem? Tá? Em base no que o impetrado disser ou com base em que o impetrante disser? Ou ele vai julgar com base na lei? Então, vamos lá. Substituindo o desejo das partes figurantes, ou seja, do juiz, do impetrante, do impetrado, pela vontade da lei. Isso significa dizer que quem tem que prevalecer é a lei. Não importa se o impetrante ou o impetrado são amigos do juiz ou são inimigos do juiz, tá? Então, essa frase completa, ela tem um sentido de quê? De dar à justiça um caráter mais discriminador. O que é o discriminador? Discriminador, pessoal, vem de discriminar. Então, a justiça vai dizer, não, quem está correto é o impetrante porque ele é lindo, né? Porque ele é rico, ok? É esse o sentido dessa oração que nós lemos há pouco? Não. Então, letra A está fora de cogitação. Letra B, fazer que seja respeitada a vontade daquele que aplica a lei. Vamos lá. Ei, é a vontade do juiz ou é a vontade da lei que prevalece? Quem é que aplica a lei? O juiz. Então, é a vontade do juiz que prevalece? É a vontade da lei. Cuidado com esses enunciados, tá? Eles podem te tirar de tempo. C. Essa frase teria o sentido de substituir por seus representantes, ou seja, o impetrante indicaria o advogado diante da lei as partes envolvidas. Me diz uma coisa, é para substituir? Ele fala pelo menos substituição? Não, então letra C, fora de cogitação. D. Dá à lei, uma aplicação isenta. Isso significa dizer o quê? Que ela não vai olhar a lei, e o juiz só tem que aplicá-la. Não vai olhar se o impetrante e o impetrado são ricos, são pobres, são católicos, são evangélicos. Entendeu? Isso é isenção, sem interesse e vontade pessoal. Então, galera, a resposta correta é a letra D de dado. Mas vamos olhar a letra E, fazer que prevaleça o desejo dos figurantes. É o desejo dos figurantes? Não, não é o desejo dos figurantes. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Questão 24, tá? Questão 24 é uma questão que causa bastante embaraço. Primeiro, por quê? Porque o senão, ortograficamente falando, ele existe uma outra escrita, uma outra possibilidade, né? E tem o senão junto e o senão separado. E claro, se tem a diferença na escrita, obviamente eu vou ter diferença no significado, tá bom? Então eu tenho que ter cuidado com isso. Esse é o primeiro embaraço. Então eu preciso entender quando o senão junto é usado e em qual sentido. Vou só citar para vocês que o senão ele pode ser utilizado, o senão junto, tá? O senão junto, repito. O senão junto pode ser utilizado em pelo menos 3 sentidos. Ele pode ser utilizado no sentido adversativo, tá bom? E aí eu vou dar um macetezinho, tá certo? Para vocês. Ele pode ser utilizado no sentido aditivo e ele pode ser utilizado no sentido alternativo. Galera, quando é que eu sei que o senão junto é utilizado no sentido alternativo? Quando ele pode ser substituído por ou. Tá bom? Quando é que eu sei que o senão junto pode ser utilizado no sentido aditivo?
quando ele pode ser substituído, ou seja, ele pode ser colocado um sinônimo, mas também. Tá bom? Isso a gente já está antecipando a conjunção, a semântica das conjunções. E quando é que ele é adversativo? Quando ele pode ser substituído por mas, sim. Ok? Uma coisa que é importante, toda vida, ou 99,9% dos casos em que o sinão é adversativo, tá bom? Eu preciso colocar isso, ele vai ter o verbo implícito, ou seja, o verbo não aparece. Então, vamos aqui. A frase de Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. Então, vamos pensar. Justiça atrasada não é justiça, mas sim é injustiça qualificada. Perceba que o senão, ele cabe perfeitamente ser substituído por mas, sim. Com valor de quê, galera? Um valor adversativo. Aí você olha, qual dessas alternativas tem valor adversativo? Logo, conclusão, porém, então a resposta certa da letra 24 é a letra B de bola. Cuidado, nunca, advérbio de negação, né? Embora concessivo, ainda que, então, o senão, porque ele pode ser substituído por mas sim, você coloca ele como adversativo. Porque se é adversativo, qual dessas conjunções é adversativa? Porém. Então, eu diria, justiça atrasada não é justiça, porém, é injustiça qualificada. Ou, mas, sim, é injustiça qualificada. Então, só repisando, se não, junto, ele pode ser adversativo, quando ele é substituível por mas, sim. Aditivo, quando ele pode ser substituído por mas também. E alternativo, quando ele pode ser substituído por ou. Mas não se preocupe, tem uma aula aí para frente de conjunção, mais adiante das orações subordinadas adverbiais, e tem orações coordenadas, que a gente vai trabalhar muito bem esses sentidos, tá, dessas conjunções. Mas, de imediato, tenha em mente que o senão junto pode ter pelo menos 3 valores, 3 sentidos. Adversativo, aditivo, alternativo. Galera, e o senão separado? O que é o senão separado? O senão separado, pessoal, nada mais é, eu vou aproveitar logo e colocar, é uma conjunção, tá? Comum aqui para escrever, conjunção condicional mais um advérbio de negação. Quando é que eu uso o senão separado? Aí eu vou dar um macetezinho, aproveitar o momento, né? Nem sabe, a gente não tem outro, então a gente já coloca quando é que eu uso o senão junto, quando é que eu uso o senão separado. E eu trouxe aqui, tem um macete para a gente saber. Como saber quando se usa senão separado e o senão junto? Coloquei aqui 2 exemplos. Senão separado, senão junto, estudar não passarei. Não quero seu amor, senão, ou senão junto, sua amizade. Vamos pensar. Quando é que eu uso senão separado? Basta eu saber esse primeiro caso. Por quê? Porque se eu tiver certeza que eu não uso senão separado, eu vou usar quem? O senão junto. Se eu tenho certeza que é o senão separado, então eu também tenho certeza que eu não uso senão separado. Então, cuidado com isso. Então, vamos pensar. O senão junto, separado, eu vou usá-lo quando eu posso excluir o não e a frase não perde sentido. Então, eu coloco aqui, ó, se não estudar, não passarei. Então, vamos pensar, exclua o não. Se estudar, eu, o quê? Passarei. Faz sentido? Faz, ou seja, o não, ele pode ser facilmente retirado. Então, se eu posso tirar facilmente o não, eu tenho certeza que o correto é o se não separado. Ora, se eu tenho certeza que é o se não separado, então eu também tenho certeza que eu jamais, neste caso, vou usar o se não junto. Ok? Vamos ver a segunda frase? Não quero o seu amor. Se não, vamos tirar o não. Se sua amizade. Faz sentido? Se sua amizade, não faz sentido. Ou seja, eu não posso tirar o não. Se eu não posso tirar o não, então eu vou usar o se não junto. Então, só resumindo, quando eu uso se não separado e quando é que eu uso se não
junto. Basta ver. Se eu conseguir tirar o não, então obrigatoriamente eu vou usar se não separado. Se eu não consigo tirar o não, ou seja, eu tiro e perde totalmente o sentido da frase, então obrigatoriamente eu vou usar o se não juntos, ok? Mas não só aguardando essas pinceladas, eu só estou abrindo esse conteúdo para mais tarde a gente fechar essa perna. E aí eu tenho mais uma questão, tá bom? 2 minutos para que possamos respondê-la. Estou vendo aqui a Grazi Barros, já respondeu, Edilânia, Leodilane, Simone, responderam letra C, de casa. O que mais? Isso aí, pessoal, vamos participando do chat, isso é importante, esse retorno de vocês, porque aí eu vou olhando se vocês estão conseguindo compreender, tá bom? Guilherme Rabelo, a Bruna Neves, letra C. Então, tá todo mundo, né, acertando. Mas vamos fechar uma questão tranquila, salvo engano, essa é uma questão também da Legatus, de nível médio, tá? Então, o que eu tenho aqui? Assinale a alternativa que apresenta a palavra sinônima, tá bom? Ou seja, de mesmo sentido. A palavra somente, linha 18. Por amor de Deus, por mais que eu saiba do significado, não caia nessa. Vá no texto e verifique, tá? Se de fato confirma a tua ideia, né? Do que seria, qual o sentido daquela palavra. Então, eu vou lá na linha 18. Mas antes eu tenho que começar na 17. Incentivar, vou começar aqui, tá? A prática regular de exercícios físicos na infância e na adolescência não significa somente, pessoal, somente o envolvimento. Perceba que a palavra somente, ele tem um valor o quê? Restritivo. Não é qualquer um, né? Somente, não é somente aquilo. Então, ele não é restritivo. Quem é que tem esse valor restritivo? Ó, também. Também normalmente vem como aditivo. Igualmente. É qualquer um? Não. Diferentemente? Não. É apenas. É apenas isso. Então, eu tenho valor de restrição. Resposta correta, letra C, de casa, foram muito bem. Vamos para a próxima. Uma coisa que é interessante, se vocês observarem, tá? O que é mais cobrado no campo da semântica nas provas de concurso? Tirando por base as provas da Legatus. Tá bom? Eu vi aí, revisei várias e várias provas de vários níveis, e eles cobram bastante os sinônimos. Uma vez ou outra tem antônimo, tem os parônimos, homônimos, mas essa parte de você substituir uma palavra por outra sem alterar o sentido, isto é, o sinônimo, é o que mais é cobrado. Ah, professor, então eu vou estudar só sinônimo. Não, faça isso também não. Se está no conteúdo da prova, se está previsto, pode cair, tá bom? Mas tenha cuidado com essas questões de sinônimo. 2 minutos para que possamos responder a questão 8, tá? É uma questão de 2018 para o cargo de médico, tá? Ou seja, um cargo de nível superior. Essa é uma questão de nível superior. A Selma respondeu, a Eva, Joisane Barreto. É um texto um pouco maior, né? Mas muito cuidado com o que a questão está pedindo, tá? Simone, Maria Aparecida, Grazi Barros. 2 minutos. Estou vendo letra A. Letra C. Quem mais? A Selma Araújo. Então vamos lá, pessoal. Analise. Tem sua origem nos textos religiosos para indicar pessoas santas. Vamos logo assim marcar algumas outras palavras, né, para a gente entender o que vem pela frente. Santas, que também eram chamadas de imaculadas, tá? Ou seja, sem máculas ou manchas. Eram igualmente ilibadas, qualidade que tem o sentido de limpeza e que também se aplica ao caráter de uma pessoa. Os termos marcados têm como antônimos. Cuidado, se é o antônimo, ele está pedindo o sentido oposto.
Bom, mas vamos pensar, ele está pedindo do sem máculas ou é só do máculas? Galera, está pedindo só do mácula. Então, se você observar, as palavras anteriores estão falando de quê? Que eram pessoas santas. Ou seja, para ser santo, tem que ser imaculados, ou seja, sem mancha. Sem mancha. Então, mácula, tá bom? Significaria no sinônimo o quê? Mancha. Mas deixa eu te perguntar, no contexto, o que seria uma honra manchada? Seria uma pessoa desonrada. Então, você pensa, mácula é mancha. Qual é o antônimo de mácula? É o quê? Pureza? Pode ser pureza. Pode ser honra? Pode ser honra. Imoralidade. Pessoal, mácula. O antônimo de mácula, ou seja, de mancha é imoralidade? Não. Na verdade, imoralidade é o sinônimo de mácula. Tá? Então, letra C, fora de cogitação, porque ele quer o antônimo, o oposto. Altivez. Tá? Altivo. Também não. Pode ser, quer dizer. Dignidade. Então, só está fora a letra C. Me resta A, B, D e E. Como é que eu vou saber? Vamos matar pela próxima. Eram igualmente ilibadas. Pessoal, o que é uma pessoa ilibada pelo contexto? Tá? O que é uma pessoa ilibada pelo contexto? Uma pessoa ilibada pelo contexto seria o mesmo que sem manchas, ou seja, sem manchas. O mesmo que sem desonra. Só que ele quer o antônimo. Qual é o antônimo de ilibado? Ou seja, de sem mancha? É aquele que é desonrado, que é manchado. Então, você vem, desejosos. Funciona como o oposto de ilibado? Ou seja, de sem mancha? Não. Então, letra A está fora. Letra D, qualidade. Falando em termos morais, seria sem qualidade. O antônimo, né? Propriedade. Não tem nada a ver. Então, o que me resta? Conspurcadas. Perceba, pessoal, que essa é uma questão que eu só consigo matar se eu souber fazer essa análise textual. Sem máculas. Mácula, mancha. Qual o antônimo de mancha? Pode ser pureza, honra, altivez ou dignidade. Ilibado, pelo contexto, ilibado é aquele que não tem nenhuma mancha na sua honra. Mas qual é o oposto de alguém sem mancha? É alguém manchado, ou seja, desonrado. Qual é a palavra que caberia mais aqui com desonrado? Desejoso? Não. Qualidade? Não. Propriedade também não. Então, o que me resta é o quê? Conspurcada. Se você colocar aí depois, é um nome estranho. Eu confesso para vocês, quando eu peguei essa questão a primeira vez, eu só consegui responder e acertar que era a letra B, fazendo toda essa análise que não é tão simples. Isso é uma questão de nível superior. Percebo que ele já cobra com um nível de aprofundamento maior. Então, muito cuidado com o que pede a questão. E você só consegue resolvê-la fazendo uma análise do texto. Próxima questão, 2 minutinhos. E aí, pessoal? Qual é a resposta correta para a questão 4? Já estou olhando aqui. A Ivaneide colocou letra C. Pessoal, sobre a qualidade, vocês devem em algum lugar colocar alguma coisa 720p, porque aí melhora a resolução, é a configuração no celular. Cida Martins colocou letra C. Então, altere a resolução no celular. Coloque para 720p. Eu acho que é essa a resolução. Andréa Mara, letra C. Francilene Pereira, letra C. Tá? Essa é uma questão para professor de educação infantil, tá bom? Já do ano de 2019.
lá da cidade de Floriano, tá bom? Essa questão é mais tranquila, mas exige cuidado, tá bom? O que ela diz? O primeiro passo nessa caminhada, pessoal, quando a gente pensa em caminhada, a gente pensa num percurso, né? A gente pensa num percurso, com início e fim, tá bom? Então, o primeiro passo nessa caminhada, porque o sonho não é só, ou seja, não é somente sobre a chegada, ou seja, somente sobre o fim, mas também sobre a jornada. Acerca do efeito de sentido produzido pelas palavras e ou expressões no trecho acima, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, as palavras chegada, tá, que é esse ponto final, e jornada foram empregadas com o mesmo sentido? Vamos pensar. Jornada é só o ponto final ou é toda a caminhada? É toda a caminhada. Então, certamente, letra A não serve como resposta. B. A palavra sonho foi empregada com o mesmo sentido da expressão primeiro passo. Porque o sonho não é só sobre a chegada, ou seja, mas também sobre todo o percurso. Então, sonho é só o primeiro passo? Significa só o primeiro passo? Também não. Letra C. As palavras caminhada, que é todo o percurso, jornada, foram empregadas com o mesmo sentido? Sim. Caminhada e jornada, todo o percurso, eles têm o mesmo sentido. Letra C. Letra D. A expressão primeiro passo foi empregada com o sentido da palavra chegada? Jamais, né? Início e fim, oposto, antônimo. As expressões não é só, é restrição, mas também, a ideia é aditivo. Guardem isso, tá bom? Mas também, normalmente, ele tem o sentido de adição. Se fosse só o mas, ele teria sentido de adversativa. Quando eu tenho o mas adicionado ao também, eu tenho a ideia de adição. Então, a resposta certa é a letra C de casa. Mais uma questão para a gente responder. Essa provavelmente é muito pequena, né? As pessoas provavelmente vão ter dificuldade para ler, então eu vou ler o quadrinho para vocês, tá bom? O que diz no quadrinho? Oi, a Mafalda pergunta. Oi, como você é pequena? Qual é seu nome? Aí a pequenininha responde, Liberdade. A Mafalda fica com aquela cara e a pequena responde, já tirou sua conclusão, estúpida? Já tirou sua conclusão, estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Aí vem a pergunta. No último quadrinho, qual? Este, tá? No último quadrinho, o conectivo quando pode ser substituído sem afetar o sentido do texto. Tá bom? Então, ele está pedindo o sinônimo. Vou repetir o que tem no quadrinho 4. Já tirou sua conclusão estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Então, o quando pode ser substituído sem afetar o sentido do quadrinho por qual palavra? Nós estamos falando aí, ao mesmo tempo, de morfologia, conjunções e da semântica. Então, 2 minutinhos para que vocês possam pensar. Edilândia Santos, letra D, informou. A Lorena Souza também disse que é a letra D. Maria Aparecida, B de bola. Essa é uma questão, pessoal, de nível superior, tá? É uma prova que foi aplicada na cidade de Ipiranga do Piauí no ano de 2017, para enfermeiro. Portanto, questão de nível superior. A Ivaneide Souza Santos, letra D de dado. Fábio de Aquino, letra D também, marcou. Então, a maioria, eu vejo aqui, algumas exceções, acertaram, tá? Mas vamos entender por quê. Aí eu preciso saber da semântica das conjunções, tá? Depois, se vocês puderem, não, vocês têm que poder, tá? Vida de concurseiro é assim. Busca uma lista, tá? Das conjunções coordenativas e subordinativas, especialmente as adverbiais, e vejam qual é o sentido que está lá. Tentem aprender o significado.
Cuidado, claro que quando eu aplico esse significado em um contexto, ele pode ter um outro sentido. Mas, normalmente, você já saber o significado das conjunções, especialmente as adverbiais, te ajuda bastante nessas questões, tá bom? Por que não é a letra A? Mas antes eu tenho que saber qual é o valor do quando. Então, quando eu digo assim, a segunda, a pequena, já tirou sua conclusão estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Galera, esse quando aqui, ele vai me dar a ideia de tempo. Então, você tem que buscar nestas alternativas quais delas têm o sentido de tempo ou o sentido temporal. Não é à toa que eu tenho as conjunções temporais. Lembram disso? Então, eu vou lá. Enquanto. Será que enquanto é temporal? Não. Enquanto ele vai me dar a ideia de simultaneidade. Enquanto você faz isso, eu faço aquilo. Então, algo simultâneo. Se, por que não é o se? Galera, o se pode ser muita coisa. Mas o que ele mais pode ser é conjunção condicional. Se você ficar, né? Se você for, condicional. Então, letra B também não é. À medida que, o que é a medida que, tá? À medida que, se você for olhar lá, ele vai ter a ideia de proporção, tá bom? Ele vai ter a ideia de proporção. À medida que eu estudo, mais inteligente eu fico, tá bom? Cuidado, à medida que é proporção, então não é tempo, então não vale. Ao passo que ele também tem a ideia de proporção. Ao passo que eu estudo, assim acontece. Ok? Então, me sobra o quê? A letra D. Assim que. Assim que. Tá bom? Ele vai ter a ideia temporal. Então, eu poderia substituir perfeitamente. Vamos substituir? Então, quando eu digo já tirou sua conclusão estúpida, todo mundo tira uma conclusão estúpida assim que me conhece. Então, eu posso substituir perfeitamente sem nenhum prejuízo. Então, pessoal, a gente conclui a parte dos sinônimos e antônimos. Perceberam? O número de questões que eu coloquei aí não foi por acaso, foi para chamar a atenção de todos vocês de que este é um conteúdo muito cobrado nas provas. E dentro da semântica, o que as bancas costumam cobrar é sinônimo. Repito, não quer dizer que você não tenha que estudar os outros tópicos da semântica. É preciso, tá bom? Mas agora vamos para o segundo tópico. É um tópico tranquilo, tá bom? Bem fácil. Só ter um pouquinho de atenção. E tem uns macetes para a gente aprender. O que são homônimos e o que são parônimos. Eu peço até desculpa, tá? Eu precisaria fazer a separação. O que é o homônimo? Galera, homo. Quando tu vê essa palavrinha, homo, vai lembrar que tem alguma coisa igual. Tá bom? Parônimo. O par significa, vem de parecido. Esse é o macete que eu uso para eu nunca esquecer. Então, homônimo, homo, alguma coisa é igual. Ok, mas que coisas são essas que podem ser igual? No caso de uma palavra, pode ser igual a pronúncia, tá? Pode ser igual à escrita e pode ser igual à escrita quanto à pronúncia. Então, se eu tiver qualquer uma dessas situações, eu vou dizer que eu estou diante de um homônimo. Tá bom? Parônimo é somente parecido. Parecido ou na escrita ou na pronúncia, tá bom? Mas é só parecido. Por isso, parônimo, parecido. Homônimo, igual na pronúncia, ou na escrita, ou na pronúncia e na escrita. Cuidado, às vezes as provas, dificilmente, ela pode cobrar. Como é o nome... Isso pode cair, mas é raro. Qual é o nome do homônimo, né? Quando é igual na pronúncia, tá? Quando é igual à pronúncia, a gente diz que ele é homófono. O que é fono, pessoal? Som. Homo, igual no som, igual na pronúncia. Quando ele é igual na escrita, a gente diz que ele é o quê? Homógrafo. O que é grafo? Escrita, grafia, tá? Homo, igual na escrita.
Então, eu tenho o homônimo homófono, eu posso ter o homônimo homógrafo, e quando a palavra é igual tanto na escrita quanto na pronúncia, aí eu tenho a perfeição, né? Então, aí eu digo que é um homônimo perfeito. Eu vou pôr aqui embaixo, peço até desculpa, mas não cabe. É um homônimo perfeito. Então, o homônimo perfeito é a perfeição em palavra. É igual à pronúncia e igual na escrita. Igual só na escrita, homógrafo. Igual só no som, homófono. Vou te dar aqui alguns pares de palavras, ó. Acender e acender. Não tem essa de acender, não, tá? Esse é sotaque. Então, é acender de pôr fogo e acender de subir. Galera, vamos olhar. Na escrita, é igual? Não é igual. Tá? Ah, professor, mas é parecido. Cuidado. Eu tenho que olhar antes a pronúncia. Acender e acender. São iguais na pronúncia? Se tem alguma coisa que é igual, então eu descarto o parônimo e digo que ele é homônimo. Igual o quê? O som. Então, se ele é igual o som, eu digo que ele é um homônimo homófono, igual no som. Almoço, refeição, e almoço, verbo almoçar. Pessoal, almoço, tá? E almoço. O que que eles têm igual? O que que eles têm igual? Eles têm igual aí a escrita. Se eles têm igual a escrita, então eu vou dizer que ele é um homógrafo. Outro par de palavra, casa, de lá, e casa do verbo casar, né? Ele casa. Pessoal, ele é igual casa, casa, igual na pronúncia. Casa, casa, igual na escrita. Então, eu estou diante aqui de um homônimo perfeito. E tem uma observação que eu coloquei, que eu preciso chamar a atenção de vocês. Jamais os sentidos ou significados serão iguais. Por que será? Que os sentidos ou significados nunca serão iguais quando a gente estiver trabalhando com homônimo. Porque sentidos iguais, a gente não trabalha no homônimo, a gente trabalha onde? No sinônimo. Bom? Então, cuidado com isso, tá bom? Só para vocês terem essa noção. E o parônimo? Parônimo é apenas parecido na escrita e na pronúncia. Eminente, tá? Ilustre. Iminente, próximo. Emigrar, sair. Imigrar, entrar. Cavaleiro, cavalheiro. Vamos analisar. Cavaleiro, cavalheiro. O som é igual? Não, mas é parecido. A escrita é igual? Não, mas é parecida. Então, aqui eu estou diante de um parônimo. Emigrar, imigrar. É igual na escrita? Não, mas é parecido. É igual na pronúncia? Não, mas é parecido. Então, é um parônimo. Eminente, iminente. É igual na escrita? Não, mas é parecido. É igual na pronúncia? Não, mas é parecido. Então, eu estou diante de um parônimo. Então, muito cuidado com isso. Professor, e o que é mais importante na hora da minha prova? Eu saber diferenciar um homônimo de um parônimo? Também. Mas muito mais importante do que isso é você saber diferenciar o significado do acender de pôr fogo e do acender elevar, subir. Como é que eu faço, professor? Aí, amigo, é daquelas coisas que você só consegue se sentar na mesinha, pegar lá os textos e começar a gravar, por enquanto, essas palavras. Vai chegar um momento, tá, de tanto você fazer questões, escrever, produção textual, vai chegar um momento que você consegue dominar e sabe diferenciar, tá bom? Mas, urgentemente, você precisa aprender alguns pares de palavras. Eu coloquei estas, tá? Estas palavras não é à toa, porque elas são as que mais caem em prova de concurso. Uma das, tá bom? Eu tenho diversas outras. Então, vocês vão observar isso à medida que nós formos fazendo os exercícios. Tudo bem? Então, só recapitulando, homônimo é igual em alguma coisa. Ou na escrita, ou na pronúncia, ou nas duas. Bom? Se for igual na escrita, homógrafo. Se for igual na pronúncia, homófono. Se for igual na escrita e na pronúncia, homônimo perfeito. Parônimo, apenas parecido. Parecido na escrita quanto na pronúncia. Tudo bem? Vamos para a questão?
E aí eu trago aqui uma questão da IESES, de nível superior, do ano de 2019, tá bom? 2 minutos para que possamos respondê-la. Sueli Lima diz que é a letra D de dado. Aos colegas que estão com dificuldade para ler por conta de estar embaçando. Perdão, tá? Foi o outro vídeo que passou. Vou ter que voltar. A Andréia Mara, letra D. Leudilane, D. Edilândia Santos, letra D. E aí a questão diz o seguinte, né? A galera está respondendo muito bem. Muito bom ver a participação de todos e todas. A questão diz o seguinte: estas ações não tinham precedentes, tá? Precedentes eram procedentes. Então, vamos pensar aqui. Precedente, procedente. Tem alguma coisa... Elas são sinônimas para começo de história. O que seria o sinônimo? Sentidos iguais. Vamos ver o sentido de precedente. Essas ações não tinham precedentes, ou seja, elas não tinham uma base antecessora. Eram procedentes, ou seja, a origem, tá? Então, base e origem não tem nada a ver, né? Então, não entra a relação de sentido. Então, não é nem sinônimo, nem antônimo. Me resta o quê? B ou D de dado. Precedente, procedente. O som é igual? Não, mas é parecido. A escrita é igual? Não, mas é parecido. Se é parecido tanto na escrita quanto na pronúncia, então eu estou diante de uma parônima, de um par de palavras parônimas, ok? Letra D de dado. Próxima questão. Da Josiane Barreto, vou fazer a leitura, porque ela está com dificuldade, tá? No embaçamento, né? Então diz assim: assinale a alternativa correta para a formação da seguinte frase. Aí tem um traço. No traço é para te escolher uma da seção. Seção com C cedilha, com SS, tá? Com SS mais iniciado com C ou C cedilha. Então, na sessão plenária, ocorrida na data de ontem, o traço, aí tu vai ter que completar mandado do prefeito, uma ou outra, tá? Da cidade de Planaltina foi caçado. Caçado com C cedilha ou com SS? DJ Play, é essa a pronúncia? Marcou letra C de casa. Muito bom. Lorena Souza, D de dado. Maria Aparecida, letra C. Quem mais? Nazaré Marques, letra D de dado. Grazi Barros, letra C de casa. Quem mais? Vamos lá? O que diz a questão? E aí, esse daqui é você sabe ou não sabe. Nesses casos, tá? Nessas palavrinhas, eu tenho alguns métodos próprios que eu utilizei para aprender cada uma dessas coisas, tá bom? E aí eu trago isso ao longo da minha vida. Então, quando é que eu uso seção com C cedilha, seção com SS ou seção com SS iniciado com C? Primeira coisa, eu lembro da sessão da tarde. Lembra lá daquele programinha da Globo? Sessão da tarde. Eu vou usar essa sessão, tá, da tarde, com SS iniciado com S, quando refere-se a reunião ou evento que acontece em algum horário. Por exemplo, a sessão plenária da Câmara. Ela acontece a qualquer horário, a qualquer momento? Não, ela é um evento específico que tem data e horário marcado, não é assim? Então, quando eu tiver isso, eu tenho a sessão com SS. Então, sessão da tarde acontece em qualquer momento? Não, é um evento que acontece em data e horário marcado, ok? Quando é que eu uso sessão com C cedilha? Tá? Essa seção com C cedilha, eu lembro, sabe de quê? De espaço. Esse é um bizu meu, tá? Que pode ou não se adequar à tua realidade. Então, toda vida que eu for falar de espaço físico,
eu vou falar de seção com C cedilha. Por exemplo, a seção de peças íntimas. É um espaço específico, um espaço físico, não é temporal, ok? Quando é que eu uso a seção, iniciado com C e 2S? Eu tenho o seguinte bizu. Essa seção aí, ela vai vir do verbo ceder, tá? Então, se ela vem do verbo ceder, então eu uso seção com SS, ok? Então, você olha, na seção plenária, ora, por essa lógica, qual é que eu vou usar? Com C cedilha? Nem pensar, então já excluo a letra A. Pode ser a letra B? Pode, quem sabe. Pode ser a C? Pode, quem sabe. Pode ser a D? Não, porque não é CD. Pode ser a letra E? Não, porque seção com C cedilha, como eu falei, é aquela seção que vem de um espaço físico. Seção plenária é um espaço físico ou é um espaço temporal? É temporal, por isso que é o com SS. Então, ficou entre B e C. Então, na sessão plenária, ocorrida na data de ontem, o mandado ou mandato, olha, galera, mandado vem do verbo mandar. Mandato. É um espaço temporal em que determinada autoridade é eleita para comandar. Então, o mandato do prefeito. Então, por aqui a gente já mata que é a letra C. Mas vamos ver por que não é, caçado com SS, caçado com C. Vamos pensar, caçado com C refere-se à caça de animais, tá bom? Animais. Então, o mandato do prefeito da cidade de Planaltina foi caçado com SS, porque não é uma caça a animal. Se tratasse de uma caça ao animal, era C com C cedilha, ok? Então, resposta C é a alternativa correta. Eu só aproveito e vamos pensar aqui. Seção, tá? Seção com SS, com C cedilha, iniciado com C e SS, são parônimos ou são homônimos? Pensa? Parônimos ou homônimos? Vamos pensar. Elas têm, a escrita é igual? Não é igual. A pronúncia é igual? A pronúncia é igual. Então, se tem alguma coisa igual, que não seja o sentido, então a pronúncia é igual, então eu tenho um homônimo, tá? Mandado e mandato. Mandado e mandato. Eu tenho alguma coisa igual? A escrita é igual? Não, é parecida. A pronúncia é igual? Não, é só parecida. Então, eu estou diante de um parônimo. Caçado com SS, caçado com C cedilha. Caçado com SS, com C cedilha. A escrita é igual? Não. A pronúncia é igual? É igual. Estou diante de homônimo. Perfeito? Então, guardem essa análise. Próxima questão. 2 minutos para que possamos responder. Esta questão eu vou dar 3, porque ela exige um pouquinho mais de tempo. Pessoal, aproveitar, no final eu tenho uma novidade, tá? Para colocar para vocês, para que a gente continue essas interações durante a semana. Então, fica aí até o finalzinho, para que você possa participar dessa novidade que eu tenho, que eu vou dizer para vocês, mas só no final. Em relação à frequência, pessoal, não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. No final, eu peço ao canal, aos mediadores que coloquem novamente, tá bom? Neste momento, tentem se fixar na questão, tá? Estou trazendo questões para vocês que não tem em qualquer lugar. Se você entrar nos sites, por aí você não encontra provas de 2018. Então, eu trago questões. Então, tentem se alinhar ao perfil da banca. Aproveitem este momento. Então, no final, eu peço os mediadores para colocar a frequência novamente, tá? Então, aguardem, foquem na questão. Temos ainda 20 minutos pela frente, é o tempo suficiente para concluirmos. E aí, vocês chegaram a alguma alternativa? Estou vendo aqui que a Lorena Souza já marcou a letra B de bola. Quem mais? Obrigado, Keila, Lima. Tá? Volto a dizer, frequência, deixe para o final, por favor, foquem nas questões. Então, até agora a Lorena, letra B, quem mais?
Então, vamos lá. A Lorena super acertou, tá bom? O que diz a questão? Analise o anúncio publicitário e os seus recursos verbais e não verbais. Olha aqui, eu tenho, ó, 2 milhos, tá? Cada um com o violão e o outro com esqueci agora o nome, tá bom? Um instrumento musical. Aí eu tenho a frase, eles saíram do campo para estourar na hortifruti. 2 milhos de Francisco. O site da Hortifruti, rede de lojas do setor hortifruti-granjeiro, realizou um ótimo trabalho de marketing e comunicação. Sem falar que o resultado do site ficou muito criativo e engraçado. O efeito de sentido especial ficou original e para consegui-lo foi empregado o recurso gramatical e textual. Especialmente o quê? A Lorena respondeu. Paronímia e intertextualidade. Vamos pensar por quê? Onde é que está essa paronímia? Tá? Mas antes de pensar a paronímia, vamos pensar na intertextualidade. O que é a intertextualidade? A grosso modo, a intertextualidade ela acontece quando um texto te faz te lembrar de outro texto. Então, se tu olhar 2 milhos de Francisco, tá? Ele te lembra o quê? O nome do filme, né? 2 filhos de Francisco. Se você observar, além disso, tá? Reforça essa análise o quê? Eu ter 2 milhos tocando, né? Cantando, provavelmente. A informação de que eles saíram do campo. Tudo isso coaduna com a história dos filhos de Francisco, né? Então, 2 filhos de Francisco é o texto que você lembra quando lê 2 milhos de Francisco. Então, você tem a intertextualidade aí, quando esse texto te faz te lembrar de outro, tá? Isso a grosso modo. E por que paronímia? Onde é que está a paronímia? Olha aqui, milhos e filhos, tá? Milhos e filhos. Tem escrita igual? Não, mais parecida, muda só o M e o F. A pronúncia é igual? Não, mas é parecido. Então, se eu tenho parecido, tanto na escrita quanto na pronúncia, eu estou diante da paronímia e da intertextualidade. Essa é uma questão de nível médio, tá? Prova de 2018. Eu tenho aqui uma outra questão que eu preciso colocar, e aí 2 minutinhos para que possamos respondê-la, tá? Foquem na questão, por favor. Isso aí, Leodiane Souza, tá? A configuração da melhora da qualidade da resolução está no aparelho de vocês. É só clicar lá nos 3 pontinhos e botar na melhor resolução, tá? Não é nem problema no slide, mas sim na resolução do aparelho. A Cirleide da Silva Paula, respondeu letra C, tá? De casa. A Edilândia, letra C de casa, muito bom, Edilândia, parabéns pela excelente participação, os demais colegas também, vamos participar, Josélia, letra C, Ana Thaís, Andréia Mara, quem mais? Eva, Lorena, muito bom. Então, vamos pensar rapidamente na seção de vendas da empresa. Pessoal, você pensa, vamos lá pelo aquele bizu que eu dei? Seção de vendas. Seção de vendas é do verbo ceder? Não. Então, não é com C e SS. É um espaço no tempo? É um evento no tempo? É um espaço físico? Sim. Então, se é um espaço físico de cara, você já sabe que ou é com a letra B ou é a letra C. Ok? Houve o crime de extorsão. Tá aqui, é ambas, né? A polícia participou, olha aqui, da sessão das 15 horas. Ei, é um evento físico ou um evento no tempo? Com hora marcada? Com hora marcada. Então, o que eu tenho? Sessão com SS. Bom? Com funcionários e o quê? Incentivou. Então, letra C de casa. Então, guarda esse bizu, não esquece. Seção com C cedilha, tá bom? Você tem espaço físico. Com SS, espaço no tempo, horário marcado e data, tá? Seção S, CSS, você vem do verbo ceder. Mais uma questão para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo. 2 minutos.
Josiana Silva, parabéns pelo acerto, tá? É isso aí, pessoal. Façam muitas questões, estudem a teoria, mas pratiquem, tá bom? Reservem aí 1 hora de teoria, 1 hora de questão, meia hora de questões, mas façam questões todos os dias. Léo Diane Souza, quando usar incentivo, né? Esse incentivo com essa aí, ele nem existe, tá, amiga? O incentivou com C mesmo, tá bom? Léo Diane Souza. Com relação à frequência, não se preocupe, no final, o canal web e o da CEMED passarão os links para vocês. Então, tranquilidade, vai dar tudo certo. Cirleide da Silva Paula marcou a letra B de bola. Gildete, muito bom que você está gostando, espero que esteja aprendendo. É isso aí, pessoal, quero ver o nome de vocês no resultado final, tá? Vamos lá, vamos estudar, queimar a pestana. Estudar muito. Então, a gente está aí quase finalizando, mas aí eu preciso colocar a mesa, e aí vem a questão, item 1, a mesa de diretor estendeu o comprimento, tá? E aí ele colocou entre parênteses, comprimento. Será que o comprimento aqui pode ser substituído por comprimento? Vamos lá, a mesa de diretores estendeu o comprimento. Vamos lá, o que é o comprimento? Comprimento é de medida, distância. Comprimento é de cumprimentar ou de cumprir, tá bom? Então, eu posso substituir o comprimento por cumprimento? Cumprimento? Posso. Então, aqui deve, na verdade, né, pelo contexto. Então, cumprimento. Então, posso. Item 1, eu posso. Adiante, item 2, concordamos com tudo que você disse, ou seja, ratificamos. Aí eu tenho entre parênteses, retificamos. Pessoal, o que é ratificar? Concordar, tá? Retificar, corrigir. Eu posso colocar no lugar de ratificar, corrigir? Não, porque como ela mesma iniciou, ela concorda. Então, se ela concorda, ela ratifica e não retifica. Então, o item 2 não pode ser substituível. A despensa de casa estava lotada de vidros de conserva. A despensa, tá, de casa estava lotada. Posso? Posso. Parte da casa, tá bom? 4. Luiz foi um verdadeiro cavalheiro, tá? Não nos escutou e nos assoviou durante o jogo. E não assoviou durante o jogo. Galera, cavaleiro é de cavalo, né? Cavalheiro, gentil. Eu posso botar no lugar de cavalheiro ou cavaleiro? Não posso. Então, a alternativa correta, letra B, de bola. 1 e 3. E aí eu venho para uma parte, tenho aí 10 minutos ainda pela frente, tá? Eu venho para uma parte que é fantástica e que é importante que estudemos, tá bom? O que é polissemia? Pessoal, o que é poli? Tá bom? Poli significa muitos, tá bom? A grosso modo, muitos. Muitos o quê? Sentidos. Então, a palavra polissêmica é aquela que, cuidado, ó, isso daqui faz toda a diferença. Que a depender do contexto, ela muda de sentido. E aí eu peço que vocês, tá, leiam até aqui. Por que, professor, só até aqui? Porque essa outra parte, mas que normalmente não muda de classe gramatical, eu vou deixar para explicar esse trecho final na próxima aula. Porque ele é um trecho que dificilmente cai e é um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, guardem o seguinte, polissemia é a palavra que, a depender do contexto, ela muda de sentido. Olha aqui o exemplo, desculpe o bolo que te dei. Então, se você olhar, desculpe o bolo que te dei. No aniversário, comemos um bolo gostoso. Tem um bolo de revista. Percebam que eu tenho a mesma palavra, só que com vários sentidos diferentes, a depender do contexto. Então, se eu tenho isso, eu tenho o quê? Uma palavra polissêmica. Então, polissemia, vários sentidos, a depender do contexto.
Então, eu tenho aqui a questão, 2 minutinhos para que a gente possa entendê-la, tá? Para a gente continuar. São só 2 questões na parte da polissemia. 2 minutos. É isso aí, Leodiane. Lembrou de polissílaba, né? Várias sílabas. Há mais de 3, na verdade, né? Então, polissemia, vários sentidos. Pessoal, aqui eu tenho, tá? Eu vou ler para o pessoal que está com dificuldade por conta do embaçamento. Eu tenho 2 tirinhas, tá? 2 quadrinhos. A mulher chega, provavelmente na casa da outra, e diz assim: cadê as crianças? Aí a mãe responde: estão brincando de roda. Aí você olha para a imagem ao lado e tem as crianças realmente ao redor de uma mesa redonda, tá? Só que brincando não de roda, brincando de apostar, né? Então, as crianças dizem: aposto 100, passo, seu 100 mais 100. O humor da tirinha é construído pelo recurso da. Qual a alternativa? A Ildeane Rodrigues Barbosa, letra A. E Devana Costa Fernandes, letra A. Quem mais? Então, se vocês dizem que é a letra A, qual é a palavra polissêmica aí, pessoal? Qual é a palavra polissêmica? A Geosiane, letra A. A Eva também disse letra A. Qual é a palavra aí que causa polissemia? Andréia, Selma. Qual é a palavra que causa a polissemia? Edjane Silva, letra A, que marcou, muito bom. Maria Aparecida. A Eva acabou de responder que é a palavra roda, tá? De fato, quando você pensa de brincando de roda, você imagina o quê? As crianças, né? No meio do terreiro, brincando em formato circular. Só que, neste contexto, qual é a brincadeira de roda delas? Tá? É a brincadeira de aposta ao redor de uma mesa redonda. Então, a roda aí não é aquela brincadeira de roda no sentido tradicional. É uma outra brincadeira de roda, certo? Então, por isso ela é polissemia. Resposta certa é letra A. Professor, por que não é homonímia? Para começo de história, homonímia, você utiliza, homonímia e paronímia, tá? Você trabalha com pares de palavras. Então, você percebeu lá, homonímia, almoço, almoço. Você tem sempre um par de palavras para analisar. Aqui você tem par de palavras? Não. A paronímia é a mesma coisa. Você tem par de palavras, cavalheiro e cavaleiro? Aqui você não tem, você só tem roda e você tem a imagem do outro lado, que aí te faz perceber que o contexto da palavra roda ganha outro, leva a palavra brincando de roda, a brincadeira de roda, leva a outro sentido. Antonímio e sinonímio, não entra nem nesse quesito do sentido ser igual ou diferente. Portanto, polissemia. Próxima questão e a última por sinal. 2 minutos para a gente concluir. A Cirleide diz que a letra D de dado. DJ Play, letra A. Quem mais? Letra A, Maria Francisco Shoa, Josiane. A Grazi, Bruna Neves. Letra D, né? Marcaram. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o contexto? Aqui a gente precisa sempre relacionar o texto verbal e o não verbal, ou seja, o que está escrito e a imagem. Perceba que a criança, né, ela vai a uma loja de peças íntimas, uma loja para vender, né? Aí lá tem um aviso: não trocamos roupas íntimas. Quando ele lê, aí a criança diz o quê? Porcuna.
O efeito de humor do verbo trocar, tá? Tradicional, aqui nesse contexto, qual era o sentido dele? Nesse contexto, qual era o sentido dele? Não trocamos roupas íntimas. Significa dizer que se a pessoa comprasse, levasse para casa, depois não poderia devolver, tá? Então, não trocamos aí seria no sentido de devolver. Quando a criança diz porcona, ela não entendeu ela entendeu que a dona da loja não troca as roupas íntimas, portanto, deve estar fedendo, né? Então, ela é porcona por isso. Claro que ele não entendeu o contexto e por isso chegou a essa conclusão. Pessoal, o verbo trocar aqui, perceba que num contexto ele tem um sentido e a criança olhando por outro contexto, essa palavra ganha outro sentido. Então, quando eu tenho mais de um sentido diferente em contextos diferentes, eu tenho o que? A polissemia. Mas aí vem a dúvida que não quer calar. Professor, não seria ambiguidade? Não seria ambiguidade? Não seria ambiguidade? Vamos lá. Qual é a diferença entre polissemia e ambiguidade? E aí essa é tranquila. A banca de vocês não cobra, tá? A Legros não cobra ambiguidade, mas eu preciso deixar muito claro. A ambiguidade ela só vai acontecer quando o próprio contexto não deixa. Então, quando eu olho aqui esse contexto, haveria dúvida que trocar seria no sentido de devolver? Não. Então, se ele não deixa dúvida, se o próprio contexto deixa claro, então eu não tenho ambiguidade, eu tenho polissemia. Agora, se o texto causa dúvida, o próprio texto, aí eu tenho a famosa ambiguidade. Me dê um exemplo, professor. Vamos lá. Se eu digo assim, eu amo a cadela da sua mãe. Eu amo a cadela da sua mãe. Hã? Vamos lá. Tu chamou a mãe de cadela, tá? Ou tu ama de fato o cachorrinho dela? Perceba que tem um problema no próprio texto. O próprio texto traz essa dúvida. Ele não é claro. Então, quando ele não é claro, aí eu tenho a ambiguidade. Agora, se o contexto é claro, e aqui está claríssimo, né? Não trocamos roupas íntimas, num contexto de uma loja que vende roupas íntimas. Qual teria por que a criança não entender? Então, o contexto é claro. Então, se o contexto é claro, então você está diante de uma polissemia. Pessoal, são exatamente aqui no meu relógio 9 horas, tá bom? E aí eu preciso, antes de concluir, lançar o desafio. Qual é o desafio? Durante a semana, eu quero que vocês continuem o estudo sobre semântica, respondendo, inclusive, várias questões. E se, porventura, aparecer uma questão de uma prova, seja qual for a banca, que te causou dúvida, ou que tu respondeu, mas tem alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai pegar essa questão, tá? Copiar esse texto, igualzinho tá lá, colocar na descrição do vídeo, deste vídeo de hoje, que vai ficar gravado no canal, tá bom? E quando for na segunda-feira, eu vou olhar essas descrições com essas questões e vou escolher 3 questões. Uma de nível fundamental, uma de nível médio e uma de nível superior. Por isso, eu peço que vocês identifiquem questão de nível médio, questão de nível fundamental, quando vocês forem colocar, questão de nível superior. Então, na segunda, eu vou olhar as descrições no vídeo, e aí eu quero que vocês participem, deixe lá a dúvida, deixe lá a questão que você não entendeu, que aí eu pego na segunda, vou escolher 3 questões, uma de cada nível, vou gravar um vídeo aula, tá? Curto, mas bastante objetivo, para explicando essas 3 questões. Vou escolher, obviamente, as questões mais complexas, as 3 mais complexas. Vou gravar o vídeo, em seguida eu peço para os meninos postarem no canal web do Hernani, quanto no canal da CEMED. Então, eu já deixo para vocês aí esse desafio. No mais, quero agradecer, eu quero passar a palavra agora para a mediadora, foi um prazer estar com vocês. Bom seria se nós estivéssemos presencialmente, né? Eu, particularmente, eu sinto falta, né, de estar vendo as expressões de vocês. Professor, o que é isso mesmo, né? Às vezes, o teu rosto fala muito mais do que as palavras. Então, eu sinto essa falta. Mas, o momento não permite. Não permitindo, a gente vai
pela tecnologia. Então, é um prazer sempre estar com vocês e vamos seguir. Não esqueça dos 3 F. Fé, tá? Força e foco. Não desista do seu objetivo. Agora eu passo a palavra para a mediação. Pode Nós pegar a palavra. queremos, de uma forma muito especial, agradecer ao professor Tiago pela excelente apresentação. Só elogios no chat, viu? Você, como sempre, contribuindo com o melhor. Que Deus possa continuar lhe abençoando com essa humildade que você tem, com essa sabedoria, para transmitir o que você aprendeu. Você realmente é um mestre. Queremos agradecer a participação de todos os alunos e pedir a vocês que, quem ainda não curtiu o canal do YouTube da CEMED, também o Web BDC, para que vocês curtam o canal, sinalizem o sininho e participem sempre. Como o Tiago colocou, nós não podemos perder o foco. E nós queremos convidá-los a estar conosco amanhã com o professor Gilberto, na aula de raciocínio lógico, que com certeza vai ser também excelente, como todas vêm sendo excelentes, e contamos com a participação de todos. Você gostaria de falar ainda, professor Tiago? Sim, só agradecer a equipe que está por trás, né, disso tudo. Às vezes vocês não aparecem, tem aí o Hernani, Gilcim, creio que tem mais outras pessoas, o próprio Odaí, pela oportunidade que está sendo dada, né, aos barracordenses em especial, de poder se qualificar, de participar de um curso desse. Isso é algo difícil de se ver no Brasil, né? Então, parabéns à equipe, Hernani aí, o Gilcim, a você como coordenadora do projeto. Então, parabéns e parabéns também a quem está participando, tá bom? Não desista e a frequência vai ser passada agora no final. Grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite. Boa noite.